outro olhar. A apresentação, Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet. No programa de hoje nós vamos falar sobre luz, energia elétrica, a caminhada da nova CE, a CE Equatorial, aqui no Rio Grande do Sul, pós-privatização, a sua evolução, seus problemas, seus planos, seus aprendizados, tudo que couber, enfim, nos nossos 30 minutos de programa. E claro, vamos fazer isso dentro do contexto do impacto que as cheias tiveram e estão tendo no serviço de abastecimento de energia elétrica para a população gaúcha. O nosso estado, a propósito, tem sido marcado aí por uma sequência de eventos climáticos muito fortes, fora da curva, com impacto na infraestrutura de rodovias, água, luz, agora até no aeroporto, moradias, hidrovias, enfim. Um novo raciocínio sobre o Rio Grande do Sul vai ter que surgir disso tudo. E o nosso convidado é o presidente da CE Equatorial, o engenheiro elétrico Riberto Barbaneira. Antes da CE, ele acumula quase 40 anos de experiência e atuação no setor. Bom dia, presidente Riberto, e obrigado por estar aqui conosco. Bom dia, Kleber, bom dia a toda a equipe da Band por nos permitir, trazer um pouco mais de informação aos nossos clientes e à população gaúcha em geral nesse momento tão triste. Verdade. Pelo qual o Estado passa. Né? Desafiador. Ô Riberto, eu fiz a abertura ali, dei um pouco do teu currículo, mas se me permite, eu queria até começar um pouco disso, sabe? Porque por trás de todos esses desafios sempre tem as pessoas, né? E eu sei que tu já foste executivo da CESP, da Eletro, da CPFL, da Energisa. Me permite te perguntar isso, sei que tu és um engenheiro, um cara por essência discreto, mas fala um pouco também, antes de começar, dessa tua jornada aí, dessa tua experiência, por gentileza. Obrigado, vamos lá. Bom, a minha experiência no setor elétrico, ela começa aos 17 anos de idade, portanto, há 42 anos atrás. Eu sempre trabalhei no setor elétrico, eu sou natural do interior de São Paulo, uma cidade chamada Rio Claro, e aos 17 anos eu tive a oportunidade de fazer um estágio na antiga CESP, a Companhia de Energia Elétrica de São Paulo, seria a co-irmã da CE aqui, porque também era uma empresa estatal à época e tudo mais. Fiz um ano de estágio para o meu curso técnico em eletrotécnica, antes de fazer engenharia eu fiz o curso técnico, e ao final do estágio eu fiz um concurso público, fui aprovado e nesse concurso público eu entrei então para trabalhar na CESP como eletricista. A minha carreira começa como eletricista, esse eletricista que anda nas caminhonetes aí, subindo em Porsche, atendendo desse jeito. Sim. Mão na massa total. Mão na massa total. Esse foi o meu início no setor propriamente dito. E eu sempre quis fazer engenharia elétrica, gosto muito do assunto, do tema, me dediquei a estudar, fiz um curso técnico, concluí o curso técnico, iniciei um curso de engenharia. Na época eu fui para São Paulo para poder fazer faculdade de engenharia. No interior de São Paulo não tinha engenharia elétrica no período noturno. Fiz a faculdade e fui construindo a minha carreira dentro da CESP. Em 1998 veio o programa de privatização do setor elétrico brasileiro, a época do governo Fernando Henrique. E a distribuição da CESP, assim como aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, a distribuição da CESP foi primeiro a ser privatizada e virou uma empresa que até hoje opera lá, chamada Electro. A Electro opera no interior de São Paulo. A Electro veio da CESP. A Electro é a antiga distribuidora, como é a Equatorial, a CE Equatorial hoje. Entendi. A Electro era a distribuidora da CESP e ao privatizar e separar, passou a se chamar Electro. E aqui passou a se chamar CE Equatorial. Fiquei na Electro ainda até 2000, isso foi em 98, eu fiquei na Electro até a final de 2007. 2008 eu atendi um convite da CPFL, fui para o grupo CPFL em São Paulo, que é um outro operador lá de distribuição, e dei continuidade à minha carreira na CPFL, onde eu fiquei até 2014. 2014 eu recebi um convite para atuar na Energisa, no grupo Energisa, que me chamou para assumir a presidência da empresa em Tocantins. E aí eu fui, o grupo Energisa tinha feito uma aquisição ali de algumas distribuidoras na região norte, centro-oeste do país, e eu fui então convidado a trabalhar no Tocantins, fui para lá, assumi a presidência da empresa lá,
E fiquei por 2 anos. 2 anos nós fizemos toda a transformação da empresa, tinha desafios muito grandes ali no norte do país à época. E depois de 2 anos lá, o grupo então me designou para ser presidente em Mato Grosso. No estado do Mato Grosso, é a maior operação do grupo já deve ter Energisa. lidado com muito gaúcho. Já. Muito, foi lá que eu conheci gaúcho. Tocantins É. também tem, mas Mato Grosso tem Grosso mais. Tive o contato com muitos gaúchos lá. E fiquei por 6 anos e meio, até dezembro de 22, à frente da Energisa Mato Grosso, com sede em Cuiabá. Depois disso, em dezembro de 22, o Grupo Equatorial adquiriu a Enel Goiás, ali do lado. E conhecendo a minha história, tal, o Grupo Equatorial me procurou e me convidou para ir para Goiás, que tinha ali uma nova concessão que o grupo tinha adquirido. E eu fui para Goiás, aceitei o convite, fui para Goiás. Então, em janeiro do ano passado, em janeiro de 23, eu me juntei ao time da Equatorial, em Goiás. Eu cheguei em janeiro, quando foi em julho do ano passado, teve um temporal muito forte aqui. Muito intenso, né? E quando foi, naquela ocasião, eu até vim aqui para contribuir no trabalho. Chegaste a vir. Cheguei, fiquei aqui 5 dias aproximadamente, já no final do episódio, e voltei para Goiás. Um mês depois, eu tive contato com o pessoal do Grupo Equatorial, eles me chamaram, o CEO do grupo, e falou: Ribeiro, nós temos um desafio para você, maior que Goiás. Falei, maior do que Goiás, E me falaram aqui da situação, né, que a CE Equatorial estava e que precisaria de uma transformação na empresa, que precisaria ser feito continuidade a um trabalho, mas que estava enfrentando vários desafios. Ok, eu avaliei isso e de pronto aceitei, vim e cheguei aqui no final de agosto. E aí eu peguei o temporal de setembro, eu peguei o de novembro, eu peguei o de dezembro. Está sendo. Está sendo, é uma fase muito difícil. Estás aqui há nem um ano. 9 meses. 9 meses. Aí eu peguei aquele temporal de janeiro aqui, que foi muito concentrado em Porto Alegre. Depois teve o de março. E agora esse que bateu todos os recordes históricos aqui, e nós estamos à frente. Então, muito rapidamente, essa é a trajetória. Mesmo para um executivo experiente, certamente está vivendo uma coisa dessa dimensão, como todos nós, pela primeira vez, né, presidente? Kleber, assim, rapidamente eu contei a minha história, eu passei por essa vinda para Porto Alegre, é a 18ª cidade que eu moro em diferentes concessões do país, em diferentes regiões do país também. E eu posso lhe afirmar, e eu tenho dito isso a toda a minha equipe, a equipe aqui que trabalha conosco, aqui que já eram CE e continuam aqui trabalhando conosco, nesses 42 anos eu nunca vivenciei uma concessionária com tamanha complexidade. É mesmo? Tamanha complexidade, porque somam-se 2 fatores aqui. Soma-se o fator climático extremo, que é inigualável no Brasil, eu nunca vi nada parecido com isso que acontece mais aqui. Recentemente, ainda mais, né? E eu estou dizendo principalmente pelo período que eu estou aqui vivendo presencialmente, e que a gente ouve de todos os gaúchos que é muito diferente do histórico. Né? Então, o histórico também não era tão intenso assim. Então, a minha chegada coincide com esse período mais intenso e mais severo. E soma-se a isso a fragilidade da rede de distribuição. Né? A CE estatal, todos os ativos herdados, os ativos que herdados é um ativo antigo, é um ativo bastante depreciado, e esse ativo falta muita tecnologia aplicada, e esse é o grande desafio. Nós modernizarmos essa rede elétrica, trazermos tecnologia mais evoluída, mais avançada e fazer um trabalho de reconstrução dessa rede. Tem muita rede depreciada, muita rede fragilizada. Isso certamente leva tempo. E isso precisa de tempo. Tempo e dinheiro. Tempo e dinheiro. Né? Nesse período que nós estamos aqui, que completa agora em julho 3 anos, né? Já foram mais de 2 bilhões de reais investidos. Mas assim, não existe, nós não podemos criar uma expectativa, e acho que essa expectativa, ela acabou sendo criada, né, lá atrás, de que ao privatizar, vira-se uma chave e no dia seguinte vai tudo funcionar muito bem. Não é isso. O setor elétrico, principalmente na distribuição de energia, é um segmento de capital intensivo. Nós precisamos alocar muito recurso, fazer muita obra para pegar toda essa rede depreciada.
A CE Equatorial hoje, Kleber, ela é uma empresa que tem aproximadamente 800 mil postes para poder distribuir energia em toda a sua área de concessão. 560 mil postes desses são de madeira e estão apodrecidos ou em fase de apodrecimento. Então é uma rede muito frágil. Distribuidoras do Brasil por aí, que existe toda uma tecnologia embarcada nas redes de distribuição, aplicada às redes de distribuição, que diante de um problema do centro de operação, o nosso controlador dá um comando de abrir uma chave e fechar outra remotamente, e isso é praticamente instantâneo. Aqui nós precisamos colocar 2 eletricistas numa caminhonete, se deslocar até o local, operar uma chave, enquanto a outra equipe vai com 2 eletricistas até a outra chave para fechar. Então, assim, tem muito o que se fazer. Precisamos de tempo, eu tenho falado isso nas diversas oportunidades que tenho, de que nós vamos mudar esse cenário no Rio Grande do Sul, eu não tenho dúvida. O Grupo Equatorial é um grupo reconhecido no setor elétrico como um agente que tem no seu DNA fazer esse tipo de transformação, e nós vamos fazer aqui. Mas as outras experiências de concessões recebidas pela Equatorial com mais tempo foram bem sucedidas nessa evolução? Sim, são bem sucedidas nessa evolução. Nós temos o caso do Pará, por exemplo, que é um estado dificílimo também de se operar, mas o Grupo Equatorial chega no Pará em 2012, tem 12 anos de trabalho lá. Nós estamos aqui há 3. E lá não tem essas intempéries todas. Então, existem sim experiências do Grupo Equatorial muito bem sucedidas e com melhoria de qualidade. Então, isso é o que está no nosso DNA. O grupo é um grupo robusto, é um grupo muito forte. Agora, a questão é tempo. Estão trocando o pneu com o carro andando. Eu costumo dizer que é um pouco pior. Nós estamos dando manutenção no avião com o avião voando, e que se cair, o problema é muito maior. E quando vem essas severidades, esses eventos climáticos severos, eles mostram claramente essa fragilidade. Esse aqui, em particular, é fruto de um trabalho que começou a ser desenvolvido e já vem sendo desenvolvido mais fortemente, mesmo nesse período de muito evento climático que a gente viveu. Já deu mostras de uma resiliência maior da nossa rede. As pessoas têm reconhecido, as pessoas têm falado isso para nós. Há muito por fazer ainda. Estamos muito longe de chegar onde nós entendemos que devemos estar e que a população gaúcha merece, sem dúvida alguma. Mas continuaremos investindo e quando chegaremos lá. Antes de entrar, porque eu quero entrar um pouco mais, claro, no factual, mas deixa eu te perguntar. Talvez não se falou pouco, presidente Riberto, porque não fosse o foco de vocês, mas talvez não tenha se dado a dimensão correta da CE que foi entregue para o Grupo Equatorial. Quer dizer, o senhor falou aqui dos postes, 560 mil postes de madeira. Mas me dá um panorama mais da CE que vocês receberam em termos de defasagem, de que empresa era essa que vocês estão tentando recuperar? Nós falamos de postes porque o poste é uma coisa comum a todos, E é simbólico, Todo mundo sabe o que é um poste e tal. Mas assim, eu comentei há pouco aqui de equipamentos automatizados na rede que não se tinha, ou se tinha numa relação muito pouca. Muito pouco equipamento instalado nesse aspecto. E hoje as empresas têm uma relação, por exemplo, de um equipamento a cada 600, 800 clientes na rede. É uma relação que a gente usa para comparação. Aqui na CE era um equipamento para mais de 2.000 clientes. Então, quanto mais equipamentos desse você coloca na rede, mais ágil você torna o restabelecimento, maior o seu nível de supervisão de onde estão os problemas. Então, hoje, nós dependemos, há muitos casos aqui, que nós ainda dependemos do cliente ligar para nós, para a gente poder identificar que tem um problema lá. Não tem isso automatizado. Temos nas subestações em alguma medida, mas é muito pouco em relação ao que seria necessário. Então, quando você perde uma subestação, por exemplo, nós ficamos sabendo de imediato. Isso está lá dentro do nosso centro de operação. Certo. Agora, se é um bairro que fica sem energia, uma determinada região da cidade mais isolada, nós dependemos da reclamação do cliente para saber o que aconteceu. E aí a importância do aviso. E aí a importância do aviso. Que hoje o melhor jeito é por... Nós temos hoje vários canais. Hoje nós temos o canal do 0800, que é o call center. Temos ainda aquele SMS, luz e o código do consumidor. Quando o cara usa aquilo ali, pode ficar tranquilo que vocês estão sabendo. Que estamos sabendo. Agora, o SMS, precisa ter cuidado. Porque o SMS ele é uma tecnologia bem antiga das operadoras de telecom. Então, assim,
e a gente tem essa ferramenta ainda. O que acontece muito, e acontece muito, por exemplo, nesse evento que nós vivenciamos agora. Quando você perde uma torre de retransmissão de telecom, você manda o seu torpedo aqui, mas esse torpedo não é entregue para a CE lá no centro de operação, porque ele fica retido, porque a operadora, a antena de telecom está fora do ar, não está transmitindo. Então, às vezes, o cliente manda esse torpedo, ele imagina que isso chegou para a gente, isso não chegou. E o que acontece? 3 dias depois, 2 dias depois, quando a operação da telefonia é normalizada, tudo aquilo é descarregado no nosso centro de operação com 2, 3 dias de atraso. Tem algum jeito mais eficiente que o cliente... O jeito mais eficiente hoje já é a Clara no WhatsApp, que é a Clara, você tem a visibilidade se ela foi entregue ou não. Né? Então nós estamos recomendando todo mundo a sair do SMS e migrar para a Clara, que é a nossa atendente virtual. E que procura ali pelo site da CE, vai estar ali a Clara. Tem lá no site da CE, tem lá as informações da Clara também. O presidente se disse em dado momento, eu queria lhe dar essa oportunidade para lhe ouvir sobre isso, que a Equatorial teria feito substituição de equipes mais sêniores por equipes mais jovens e que, portanto, desconheciam a infraestrutura elétrica de alguns municípios e regiões. Você ouviu falar isso aqui, ali, prefeitos, os caras chegaram, não sabiam nem onde era o... Teve isso foi regularizado, em que ponto está a Equatorial em termos de equipe? Vamos lá, o que aconteceu? Essa pergunta é bem importante, porque tem realmente muito se fala em torno desse assunto. Quando o Grupo Equatorial chegou aqui, e houve a transição do controle acionário para o Grupo Equatorial, o que houve foi uma abertura de um programa de pessoas que eventualmente não se interessassem em ficar na iniciativa privada e desejassem sair da empresa, é o famoso PDV, que foi lançado. Aproximadamente 1.000 pessoas aderiram a esse programa e foi uma adesão espontânea. Então, assim, as pessoas decidiram não continuar na Equatorial e muita gente saiu. Diante desse cenário, o Grupo Equatorial teve que recompor e começou um processo de recomposição. O processo de recomposição trouxe, sem dúvida alguma, gente nova para dentro da nossa força de trabalho. Essas pessoas fizeram toda uma etapa de qualificação para trabalhar, mas nós sabemos que precisa adquirir experiência, né? E esse pessoal passou a compor o nosso quadro. E o dimensionamento desse quantitativo, de quantas equipes teriam, qual seria o tamanho dessa força de trabalho, ele se deu com a base histórica. Falou, olha, eu tenho um histórico aqui de ocorrências, eu tenho um histórico de demanda de trabalho dentro do Estado, e nós, na época, o Grupo Equatorial definiu e dimensionou a sua força de trabalho pautada nesse histórico. O que acontece, e isso ficou evidente agora, as condições do histórico foram profundamente alteradas nessa sequência de eventos. Então, o ano passado, como eu falei, cheguei em agosto, em setembro nós fizemos uma avaliação da força de trabalho diante já do temporal de julho, que tinha ocorrido, e do temporal de setembro. E com base nisso, peraí, nós estamos aqui vivendo uma realidade diferente. E como nós temos uma empresa fragilizada, nós vamos precisar aportar recursos nesse momento, diferente daquilo que tinha sido inicialmente planejado. E é aí que nós começamos, então, a compor mais equipes, trazer mais parceiros de negócio e aumentar a nossa capacidade. Desde novembro, a CE vem aumentando a sua força de trabalho para poder fazer frente aos desafios que tem, de 2 maneiras. Primeiro, atender de uma forma mais efetiva e mais rápida nas ocorrências acidentais, como essa que a gente está vivendo, e também sem prejudicar a manutenção programada, as obras que nós temos que realizar, porque se a gente ficar sempre atendendo emergência sem fazer o que nós temos que fazer, nós não vamos sair disso. Então, agora, desde novembro, nós estamos aumentando a nossa força de trabalho, separando isso. Olha, é o contingente que vai atender as ocorrências emergenciais quando elas acontecerem, e nós ainda temos as equipes de obras e manutenção
que vão fazer essas obras pensando no longo prazo para que o volume de ocorrências acidentais reduzam. Certo. Então, é assim que nós estamos agora. Presidente, nós estamos gravando, claro, para a clareza do ouvinte, na quinta-feira, o programa está indo ao ar no sábado, então alguma coisa pode mudar, né? Tudo Claro. tem mudado muito rápido e por isso é importante essa transparência com o ouvinte. Mas me dá, presidente, um follow, uma situação da energia elétrica hoje, em termos de restabelecimento, estrago que... Essa vez não teve vento, né? Foi Não. chuva e pelo que eu vi o problema, na verdade, foi... Os desligamentos foram quase de precaução. Me fala um pouco dessa vez aqui, como é que pegou na CE e na energia elétrica esse último evento. Esse evento nós chegamos a ter no seu pico, no seu ápice, em torno de 226 mil clientes desligados, dos quais 180 mil em Porto Alegre. Então, e esses 180 mil, eu diria para você que algo em torno de 98%, 97%, nós desligamos a energia. Não foram ocorrências acidentais. Nós desligamos por solicitação da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiro. Por segurança. Por segurança, que naquela ocasião tinha muita gente nas águas, saindo de dentro de casa, já em meio à água. E socorristas também entrando na água para ajudar nos resgates. Então... recebíamos telefonemas do Corpo de Bombeiro, Defesa Civil, de choque elétrico na água. Então, por uma questão de segurança, nós desligamos. Esse desligamento de grandes blocos de carga nós fazemos do nosso centro de operação. Então, desligamos. Esse foi o pico. Hoje nós estamos, quinta-feira aqui, né, 11 horas da manhã, nós estamos aqui em Porto Alegre, dos 180 que foi o pico, nós estamos com aproximadamente 77 mil clientes desligados. 77. E dos 226 que era o total da concessão, nós estamos aqui na casa de 120 mil. Lembrando que a gente está com inundação também no sul do estado, lá na Lagoa dos Patos, Rio Grande, Pelotas, que é de vocês lá que também é a região que nós atendemos. E tivemos algumas ocorrências aqui na chegada dos rios, aqui no Guaíba, principalmente ali em Eldorado, em Guaíba, aqui do outro lado da margem, nós tivemos também, pela correnteza ainda, alguns arrastos de redes de distribuição que nós estamos esperando a água baixar para reconstruir. Então, essa é a situação no momento. Entendi. E nós estamos trabalhando todo momento, porque o que está acontecendo agora? O nível do Guaíba hoje está estabilizado, está com ligeira queda, né? Nós estamos monitorando isso e à medida que essas águas forem baixando, nós vamos entrando com as nossas equipes para poder religar com segurança essa área que está desligada ainda. Perfeito. Né? E o cenário, Cléber, assim, mais crítico no dia de hoje, desde ontem que nós temos, aliás, desde segunda-feira já vem assim, é a região do Centro Histórico. Nós temos nesse momento desligamentos nos bairros da região norte, Humaitá, Sarandi ali. Tivemos na semana passada alguma coisa. Tem muita água ali no centro. Tem muita água. E nós tivemos ocorrências também no Menino Deus e Cidade Baixa. Hoje o Centro Histórico, sem dúvida alguma, é a nossa região mais crítica. E eu vou tentar explicar aqui e traduzir o porquê disso. Certo. O Centro Histórico ele tem uma outra característica de rede elétrica. Ao contrário da grande maioria da cidade, o Centro Histórico ele é dotado da rede subterrânea. Uma rede subterrânea que se fala muito em termos dela ter melhor qualidade, porque ela não é suscetível a vento, ela não é suscetível a chuva, ela não é suscetível a objetos que chegam na rede, que são lançados à rede em situação de vendavais e tudo mais. Então ela tem uma estabilidade e uma qualidade melhor, não há dúvida disso. Só que o que aconteceu ali? Com esse alagamento, essa rede está inteirinha submersa embaixo d'água. E a rede subterrânea, diferente da rede aérea, onde eu consigo chegar, por exemplo, eu estou aqui, eu moro aqui, você mora aí, e entre nós está o nível da água. Você está num imóvel em uma região alagada e eu não. Na minha frente da minha casa está seco. Só que nós pertencemos ao mesmo bloco de rede. Então, eu não consigo religar a minha casa que está no seco sem religar junto a sua que está no molhado. Sim, claro. Então, por conta disso, nós temos que deixar a rede desligada ali no centro, porque na rede subterrânea eu não consigo fazer essa segmentação de uma forma prática. Na rede aérea, eu encosto uma equipe lá, sobe no poste, ponho uma equipe aqui,
Se não tiver uma chave, eu instalo a chave, abro ela e separo. Na vira para um lado, para o outro. Eu manobro a rede e consigo atender quem está no seco Nunca tinha pensado e nisso. não atender quem está no molhado. Entendi. Na rede subterrânea, que agora está toda alagada, Tá eu não tenho como fazer isso. Então, muita gente da região seca do subterrâneo, que está ali da rua Riachuelo para cima, estão secos. Ali pro lado da Duque, ali. Exato, até a Duque, Palácio, Assembleia, estão no seco. Mas estão sem energia porque pertencem à mesma região, à mesma malha de rede de quem está sentindo orla, que está tudo alagado e molhado. Então nós temos que esperar esvaziar ali para normalizar. As subestações, as redes que estão submersas. Nós estamos ali praticamente da Riachuelo para baixo até sentido orla, e nós temos embaixo da terra mais de 300 transformadores instalados. Da terra mesmo. E está tudo alagado. Entendi. Está tudo submerso agora. É uma rede, diga-se de passagem, cuja tecnologia ela foi projetada para trabalhar submersa. Então ela tem condições. Só que o que aconteceu? Numa situação de cheia baixa ali, chuva, que a água cai na rua e escoa para as redes pluviais, essa rede ela opera normalmente. Só que agora voltou. Só que agora, com o nível de enchimento, a água chegou nas instalações de medições dos clientes. E isso não é projetado para trabalhar embaixo d'água. Então, se eu ligar a energia lá, nesse momento, nós podemos ter sérios acidentes, porque a água é transmissora de energia. E qual é a tua perspectiva ali, presidente, na região do centro? Nós estamos trabalhando muito, Kleber, muito, para ver de todas as formas que a gente pode fazer para, de alguma maneira, separar isso e tentar fazer algum trabalho, até com a instalação de geradores. Nós estamos viabilizando geradores, enxergando, portanto, que vai demorar bastante. Nós estamos enxergando, porque a rigor, nós teríamos que esperar toda aquela água baixar. Isso se projeta aí, se não chover mais, para daqui 8, 10 dias, então teríamos que conviver com isso mais. E é claro, toda a nossa solidariedade, nós entendemos perfeitamente o transtorno que isso traz, principalmente para uma região central da capital do estado. Então vocês estão estudando alternativas? Muitas alternativas, e nós estamos com todos os esforços lá, inclusive trazendo para discussão conosco especialistas de outras distribuidoras do país, como São Paulo, como Rio de Janeiro, que possuem redes subterrâneas também, né? Brasília, que são a Enel em São Paulo, a Light no Rio de Janeiro e a Neo Energia em Brasília. Nós estamos conversando para ver se tecnicamente nós conseguimos fazer alguma coisa que permita que nós mitiguemos o problema ali. Mas realmente tem uma questão de segurança muito forte, e nós precisamos pautar isso, sem dúvida alguma, como prioritário, né? Porque nós corremos o risco de energizar áreas alagadas com pessoas lá dentro, e seria fatal. Seria um desastre. Exatamente. Ô, presidente, vamos falar um pouquinho do daqui para frente, né? O senhor falou, estamos cuidando dessas emergências, urgências e emergências, mas também não esquecemos da infraestrutura, das recuperações. Uma coisa que vocês estão pagando ICMS já, né, para o Estado. Sim. Coisa que antes a CE antiga não pagava, né? Perfeito, pontualmente. Nós estamos pagando... Quanto vocês pagam hoje de ICMS, mais ou menos? Hoje é algo em torno de 100, 120 milhões mês. Todo mês a Equatorial coloca na caixa do governo. E mais uma parcela daquele passivo que existia lá atrás, que nós negociamos. Também. Então nós pagamos o mês corrente e mais a parcela do passivo. Do passivo. E aí, em termos de investimento e de projetos e de obras, o que vocês estão tocando assim? Nós estamos tocando obras tanto de alta tensão, que é o fortalecimento das linhas de alta tensão, que são os corredores fonte de energia para o Estado. Nós estamos investindo, modernizando e ampliando subestações, que são aquelas áreas dentro das cidades que concentram um grande número de equipamento e de onde saem as redes para atender toda a população. Estamos trabalhando na melhoria da rede, manutenção da rede urbana e rural, muita troca de condutores, porque os condutores são antigos, os condutores são frágeis. É o fio lá em cima do poste, tá? Então nós estamos trocando esses fios também.
e trazendo equipamentos com maior tecnologia para que nós tenhamos maior poder de manobra, de controle, de atuação mais rápida nas redes. Teve uma evolução aí na interação de vocês com a comunidade também, né, presidente? Tem, nós estamos nos esforçando muito para isso também. Esse é um ponto, Kleber, que assim, foi reclamado bastante no começo. Quando nós chegamos... Vocês fizeram uma autocrítica sobre isso? A gente percebeu aqui, quando chegamos aqui, que a empresa era distante da sociedade, muita comunicação por nota, e aí a gente falou, não, pera um pouquinho, a população, nós prestamos um serviço público, né? Somos uma empresa privada, prestamos um serviço público e a nossa linha de trabalho é de estar próximo, dar a cara e mostrar, temos fragilidades, sabemos quais são, estamos trabalhando para correção, mas precisamos de tempo. Então vamos conversar, e a gente começou uma interação maior, paramos um pouco com notas e fomos para uma linha de porta-vozes para poder... O senhor mesmo eu tenho ido para a linha de frente o tempo todo, sempre que sou convidado, sempre que me oportunizam falar sobre o assunto, nós fazemos questão de estar, porque a população merece e precisa estar bem informada sobre tudo que nós estamos fazendo. Presidente, obrigado e sucesso aí na reconstrução desse episódio e da própria CE, né? Obrigado. Uma empresa estratégica para o Estado. Sem dúvida nenhuma, nós provemos uma infraestrutura básica de desenvolvimento, né, Kleber? E diante desse momento pelo qual passamos, não há como se falar em reconstrução sem falar em disponibilidade de energia elétrica. E nós sabemos desse papel, temos o nosso papel solidário também nesse momento. As nossas equipes foram para a água para resgatar pessoas, os nossos caminhões foram para a água para resgatar pessoas. Nós também fizemos doações significativas aqui para o Estado. Vocês ajudaram também? Nós fizemos uma doação de 1,1 milhão de reais em colchões, em cobertas, em roupas de cama. Estamos também mobilizando todo o Brasil aqui nas demais concessões que temos para poder mandar contribuições para cá. Então, estamos nesse trabalho. E para frente, Kleber, é aquilo que eu tenho dito, é um trabalho de muita obra, muita manutenção, muito investimento, nós temos investimentos significativos para fazer ainda esse ano aqui de 2024, o clima não está nos permitindo muito, mas nós estamos em paralelo ali fazendo, e o objetivo é um só, é prover uma qualidade de serviço melhor para todos os gaúchos onde a gente atua. Apesar dos pesares, eu vejo no senhor aí uma governança e um otimismo em relação ao Rio Grande do Sul, né? Não, eu não tenho dúvida não, nós vamos virar esse jogo aqui, nós vamos sair, o Estado já saiu lá atrás, em 1941, de alguma coisa que não foi tão intensa quanto essa, mas para a época os recursos também não eram iguais, então para a época bastante relevante, e agora nós vamos sair, eu não tenho certeza disso, e nós vamos ter o maior comprometimento aqui em contribuir para que todo o Estado saia junto. Muito bem. Obrigado, presidente. Eu que agradeço pela oportunidade. E para você que nos acompanhou na Rádio Bandeirantes, eu convido para colher a íntegra do programa nas redes sociais, que lá vai ter mais algumas perguntas que eu terei feito para o presidente Riberto da CE Equatorial. Nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Até lá, bom dia, bom final de semana. Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu.